Meus amados, hoje, dia 24 de julho de 2024, quarta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, Evangelho segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Queridos irmãos e irmãs, conhecemos bem essa parábola, né? A famosa parábola do semeador. Aqui é claro que o semeador é o próprio Senhor, ele é o primeiro a semear. E que semente é essa? É a semente da palavra de Deus, portanto, o Evangelho. Então, nós também somos chamados, a exemplo do semeador, que é o Senhor, também somos chamados a semear. E aqui é uma coisa importante: nós notamos que a semente e o semeador são sempre os mesmos. Não é uma semente diferente para cada tipo de terreno, nem um semeador diferente para cada tipo de terreno, não. A semente e os semeadores são sempre os mesmos. Portanto, aquele que nos trouxe a palavra, que é o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e também o Evangelho, que é a semente, não mudam. O que muda é o tipo de terreno em que vão cair estas sementes. Então, algumas caem à beira do caminho, e os pássaros vêm e comem. Nós sabemos aqui, o Senhor, depois, numa outra oportunidade, ele vai estar explicando, ele vai dizer que esse é o demônio que vem e tira do coração da pessoa a palavra que ele ouviu. Então, todos ouvem a palavra de Deus. Só que, como eu disse, são terrenos diferentes. Depois, ele vai dizer que uma parte caiu em terrenos pedregosos, onde não havia muita terra, e que elas até brotam, mas elas logo brotam porque a terra não é muito profunda. Só que quando aparece o sol, a planta fica queimada e seca e fica sem raiz, né? Porque não tinha raiz, melhor dizendo. Então são aquelas pessoas que realmente têm o que a gente chama de fé fogo de palha. Então, no primeiro momento, ela tem aquela fé, não, eu vou mudar de vida, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer, porque eu não quero mais aquela vida passada, eu não quero mais viver segundo o mundo. Mas as primeiras dificuldades que ele começa a enfrentar na sua vida de cristão faz com que ele desanime, porque não tem raízes. É muito superficial. E eu vou dizer assim, que infelizmente uma grande parcela acaba caindo nisso daqui. Depois, acaba sendo esse tipo de terreno, melhor dizendo. Depois nós vamos ter as sementes que caem no meio dos espinhos. Os espinhos crescem e sufocam as plantas. Aqui Jesus também explica o que é o excesso de preocupações. A pessoa, ao invés de confiar em Deus, ela confia o quê? No dinheiro. Então ela está sempre preocupada em ganhar mais, em ter mais posse, e ter mais poder. Então ela assim, nunca está satisfeita. Inclusive isso acontece até dentro da igreja, viu? Infelizmente, às vezes até entre os padres, eu ouso dizer. Então, acaba que o quê? A palavra que é ouvida, ela é acolhida sim no coração, mas não produz fruto, porque é sufocada pelas excessivas preocupações. Depois nós temos aquela que cai em terra boa. E mesmo a terra boa, você vai notar algo interessante, porque Jesus vai falar que a produção da terra boa também é diferente. Tem aquela que produz 100, tem aquela que produz 60 e tem aquela que produz 30 frutos por semente. Então, ou seja, uma semente que cai num terreno bom, ele pode produzir 100 frutos, ou seja, uma,
uma totalidade, né? A produção total dos frutos. Depois outro 60 e outro 30. Mas o que o Senhor quer dizer aqui? Ele vai produzir fruto e não vai ser igual. Porque nós também, na nossa fé, nós vamos galgando degraus para que nós possamos aumentar a nossa fé também, à medida que nós temos experiência. Então, aquele que produz 30, aquele que produz 60, aquele que produz 100, todos são terrenos bons. Mas mesmo os terrenos bons, ao acolher a palavra de Deus, também tem uma certa diferença. Por quê? Porque muitas vezes vai depender também da caminhada. Quanto mais caminhada a gente tem, deveria pelo menos ser mais abertos à palavra, mais acolhedores daquilo que o Senhor nos ensina através do Evangelho, através dos seus mandamentos. E o Senhor termina dizendo: quem tem ouvidos ouça, ou seja, que todos ouçam. Né? Todo mundo tem ouvido, que todos ouçam. Então, que o Senhor está nos chamando aqui a sermos um terreno bom, onde a semente da palavra de Deus caia e possa produzir frutos de verdadeira conversão. E, Senhor, hoje, de forma especial, nós oramos pedindo essa graça, que o Espírito Santo de Deus, que nós recebemos no dia do nosso batismo, nos conceda a graça de sermos boa terra, que acolhe, que vai viver acima de tudo a palavra de Deus. Muitas vezes, Senhor, nós até ouvimos, mas o nosso coração muitas vezes o nosso coração é uma terra ruim, uma terra que não acolhe, é um terreno pedregoso. Muitas vezes nós também deixamos os espinhos nos sufocarem, deixamos a semente cair à beira do caminho com a nossa distração, com a nossa falta de amor à palavra de Deus. Então nós pedimos, Senhor, dá-nos a graça de acolhermos a Tua palavra e que ela caia no nosso coração e produza fruto de conversão para a honra e glória do vosso santo nome. E, Mãe querida, mais uma vez pedimos a Tua santa intercessão, suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.